Ela é uma imortal carioca nascida em Vila Isabel, de uma família de origem galega. Foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Ela é premiada em vários países pelo brilhantismo dos seus livros. Agora, em 2020, recebeu mais um prêmio Jabuti. Uma mulher à frente do seu tempo, que com inteligência e elegância conquistou espaços que antes eram exclusivos dos homens. A minha convidada do perfil de hoje é a escritora Nélida Pinhon. Prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação no perfil de hoje. Esse prestígio de vocês me conquista, então eu estou muito contente de estar aqui com você, Potira, jovem brilhante jornalista, com a Alerj, que a Academia Brasileira de Letras e a Alerj tem uma bonita aliança, um acordo em prol da cultura, portanto estou à sua disposição. Ai, muito obrigada. Todos os nossos ouvintes. Bom, eu queria começar na sua infância, né? Desde pequena a senhora já queria ser escritora. Como que era a Nélida Pinhon criança? Você sabe que as pessoas estão muito curiosas a respeito da minha infância. E eu também estou curiosa agora sobre a minha infância. Eu tinha esquecido, deixado de lado essa infância, mas, de verdade, a infância é muito formadora do caráter e do gosto, quase que vai forjando o seu destino, né? E eu me dei conta, sempre, sobretudo nos últimos tempos, que eu ter nascido de uma família imigrante galega foi essencial para desabrochar o meu espírito. Portanto, ensejou que eu me visse como uma menina de dupla cultura, portanto, me era facultado percorrer o mundo. E eu, então, gostava dos livros. Meu pai me dava livros, né? Eu tinha assim, uma paixão pelos livros e pelos almanaques. Os almanaques, vocês não conhecem, era um livro grande que saía em dezembro, no período natalino, e trazia sempre em cada volume heróis extraordinários. Eu adorava os heróis. Então, eu me identificava com eles. Talvez, não sei se era só pelos seus feitos heróicos, mas também porque eles abriam picadas para que eu pudesse passar. Eu, então, amando os livros, eu me dei conta que a literatura não era impossível para mim. Por quê? Eu primeiro pensava, viu, queridos amigos, que o livro saía da experiência pessoal do escritor, das aventuras que ele vivera. Depois eu fui me dando conta, e me atraiu muito, que ele acumulava experiências e invenção. Ou seja, a imaginação era um capítulo essencial na vida daqueles que escreviam livros. Então, eu fui desabrochando esse conhecimento e dizia para o meu pai: pai, diz que eu sou escritora. Nós íamos para os hotéis, havia que preencher os formulários, e eu puxava o casaco do terno do meu pai: pai, escreva, registra que eu sou escritora. Ele olhava para mim espantado, porque eu o convocava a mentir. Como é que aquela pirralha podia ser escritora? Mas eu escrevia, eu fazia caderninhos, folhas soltas que eu costurava, porque não havia grampeador, eu costurava e vendia para o meu pai. Portanto, eu sempre, desde menina, tive noção do ofício e dos direitos autorais. Agora, a senhora escreve o primeiro livro, era uma jovem, 24 anos, né? O Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Eu li uma vez que a sua mãe e sua tia alugaram uma casa em Friburgo, a senhora escreveu esse livro lá, né? Como é que foi esse processo de escrever o primeiro livro, uma menina tão nova e já tendo o apoio da família, né, para tal feito? É muito interessante, porque conviria retroceder um pouco. Eu ganhei aos 13 anos, 12 e meio, quando nós voltamos da Europa, onde eu fiquei 2 anos, sobretudo na Espanha, na Galícia, e nas aldeias. Então, eu tive vida de camponesa, né, de aldeã, maravilhosa. Essa foi a vida mais extraordinária que eu podia ter e que até hoje influencia a minha literatura. Aquela experiência com a pobreza da aldeia, porque a Espanha, naquele momento, vivia um período muito pobre, muito miserável, e também eu convivi com o imaginário dos camponeses, o que é uma lavoura, o que é subir os montes. Eu subi os montes com os animais, eu ficava horas e horas num monte, comendo uma perinha, um pedaço de pão, e em paz. Eu adorava a solidão, eu cultivei a solidão nesse período. Muito bem. Então, quando eu voltei, ganhei uma maquinazinha Hermes,
E todos os dias eu me sentava nos intervalos do colégio e escrevia algumas coisinhas sempre. E eu contava umas histórias, mas um dia, lá para os 14 anos, 15 talvez, eu estava escrevendo um conto, nunca me esqueci, deve ter sido a maior choque, o mais forte, contundente choque estético na minha vida. Era a história de um jovem, olha só que atrevimento, de um jovem que se apaixona por uma prostituta jovem. E ele queria tê-la, mas ela, olha só a minha reação feminista, ela não queria. E ele julgava que se ela era uma prostituta, ela era obrigada a ceder. E ela julgava que não, era um direito dela aceitar ou não. Quer dizer, eu abracei a causa dela. Nisso, ele a persegue e eu escrevo ladeira íngreme. Claro que é uma redundância, ladeira é íngreme, mas para mim foi um choque, porque eu percebi de uma forma assim muito remota, mas ao mesmo tempo apelativa, de que eu não queria passar a minha vida escrevendo banalidades. Ladeira, eu achava aquilo tudo muito banal. E eu, então, suspendi as histórias e comecei a me exercitar na maquininha. Eu me sentava e o que me fosse ditado, quase por um mistério interior, como que seria uma inspiração, por assim dizer, de algum modo, eu escrevia. Escrevia tudo. Eu me lembro que eu escrevi um texto em torno do verde, a cor verde. Tudo que eu podia imaginar do verde, poeticamente, eu escrevi, mandei para o Jornal do Brasil, que até publicou. Eu teria que descobrir onde é que está esse fragmento. Até que, de repente, surgiu em mim essa noção de que eu deveria enfrentar um mundo novelesco. E então eu comecei a conceber essa história, que está no Guia Mapa, com meus 17 anos. Aí nós fomos, 17, 18 anos, 17, fomos para Friburgo. Minha tia Maíta e minha mãe alugaram uma casa, dividir entre elas, minha família. E lá fomos nós passar as férias todas. E eu pedi, me lembro que eu pedi que tirassem a mesinha de cozinha e pusessem lá fora, no quintal. Eu botei a cadeirinha, a minha máquina, eu escrevi o dia inteiro. Suscitou tamanho espanto na família que meu tio Jorge, um homem muito delicado e fino, disse assim: mas essa menina é uma obcecada, ela não sai dessa máquina. E de verdade, ele tinha razão. Mas eu estava impregnada de uma paixão narrativa que eu acabei, nessas férias eu acabei o livro. Foi então que mais tarde meu vizinho desembargador Sebastião Pérez ofereceu-se, assim, por iniciativa dele, ele era cearense, levar os meus originais para Raquel de Queiroz. Nossa. Foi aí que realmente fui deflagrando a minha carreira. O meu ofício, melhor dito, eu prefiro dizer o meu ofício. A senhora conseguia imaginar nessa idade, com essa paixão toda, essa volúpia, né, pela escrita, que a senhora chegaria à Academia Brasileira de Letras, ocuparia uma vaga de Aurélio Buarque de Holanda, por exemplo? Isso já passava pela sua cabeça ou era uma coisa muito longínqua? Não, eu não pensava, vamos dizer, nas glórias, nos aplausos, nos percursos. Eu não tinha conhecimento mais algum da vida literária, porque a minha paixão paralela, a paixão literária, que eu nunca renunciei, era o teatro. Eu vivia no Teatro Municipal e no Teatros Dramáticos. Eu frequentava, pelo menos 2 vezes por semana, o teatro. Eu era apaixonada por ópera, balé, piano, orquestra, teatro dramático. Eu vivia em função da arte que ocupava o espaço no proscênio, no cenário, no palco. Eu amava o palco. Então, toda a minha paixão ia para isso. Mas eu nunca, por exemplo, eu assistia aulas de balé com a Márcia Aidê, a grande brasileira. Mas as pessoas dizem assim, Nélia, você não quer seguir uma atividade artística? Eu disse, não, eu sou escritora. Ou seja, eu servia a 2 patrões, a 2 amos, a literatura, que era uma grande paixão,
e a arte. Então, eu não frequentava o mundo da literatura. O primeiro escritor que eu conheci foi o grande Tristão de Ataíde, que é o pseudônimo do Amoroso Lima. Foi um grande pensador católico, chegou a ser um líder político no tempo da ditadura militar brasileira, né? Que era vizinho na rua Dona Mariana, onde eu morava. Ele, então, passava lá para as 15 ou 20 para as 10 da manhã, eu percebi que ele ia para a missa de Santo Inácio, muito bem vestido, com missal na mão, com gravata. Eu ia para a porta para vê-lo passar. Então, eu já começava a saber que a literatura tinha um corpo físico, e, de modo geral, eram homens. Só muito depois, não é, que eu vou conhecer Raquel de Queiroz. De repente, meus queridos, eu conheci, assim, eu me dei conta no outro dia que esse meu livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, teve um destino muito original e singular. Ele foi lido nos originais, né? É muito difícil os profissionais lerem originais de um jovem, ou de uma jovem, no meu caso. Ele foi lido por Raquel de Queiroz e por Clarice Lispector. Ou seja, aí foi se formando, entendeu? Aqueles elementos que levam você a um ofício literário, o que eu diria uma profissionalização, porque eu acabei nos braços editoriais de um editor maravilhoso chamado Gumercindo Rocha Dória. Mas foi tudo assim, eu não podia pensar assim, imagine, nem a Academia Brasileira diz. Aliás, mesmo quando eu já tinha publicado vários livros, viajava o tempo todo, eu não pensava na academia. Eu estive na academia talvez 2 ou 3 vezes, até me habilitar a ela. E uma delas foi na posse da Raquel de Queiroz, que eu sabia que era, eu sempre fui uma feminista precoce, por isso que eu digo que eu sou uma feminista histórica. Então eu achei fundamental. Além do mais, eu tinha uma gratidão em relação a Raquel, porque ela leu meu livro. E eu fui. Uma outra vez eu falei lá, mas eu só pensei na possibilidade de ingressar na academia em Lisboa, instado severamente, assim, muito, por Jorge Amado e Lígia Fagundes Telles, que estavam em Lisboa. Eu não podia prever o meu destino. Agora, eu podia prever, sim, meus queridos. Eu dizia para minha mãe, mãe, eu não dizia livro. Agora eu me dou conta, eu dizia, eu quero fazer uma obra importante. E fez, né? E continua fazendo, inclusive, né? Graças a Deus. E minha mãe, mamãe já era viúva, eu perdi meu pai muito cedo, foi a maior tristeza da minha vida, porque eu não pude dar para ele um livro publicado, né? Então ela dizia, minha filha, eu farei, porque a vida estava um pouco difícil para nós. Minha mãe dizia, farei qualquer sacrifício por você, mas eu não quero escritora medíocre, hein? Veja lá o que você está fazendo. E assim foi, querida, assim eu fui palmilhando esse meu destino. Não, e a senhora não foi medíocre e foi uma das melhores do mundo, né? Premiada em vários locais do mundo, vários países. A senhora citou agora há pouco a Clarice. Vocês foram muito amigas, né? Como é que surgiu essa amizade? Agora, em dezembro, Clarice faria 100 anos. Né? O que a senhora guarda assim, de lembrança dela, dessas conversas? Foi uma amizade de 18 anos, nos falávamos diariamente. E ela, quando aceitou conhecer-me, porque eu não sabia, foi uma artimanha de uma amiga, colega da universidade, que pediu a Clarice para me receber, porque ela tinha uma amiga, Nélida, que adorava a literatura. E a Clarice aceitou esse jogo. Ela que não era dela, não fazia parte da personalidade de Clarice. Eu acho que quando tocamos a campainha na porta e ela apareceu, eu levei um susto, eu tenho a impressão que tudo isso ocorreu porque a Clarice era altamente intuitiva, profundamente intuitiva. Eu acho que é como se ela tivesse pressentido que aquela jovem sorridente, alegre, divertida, seria sua grande amiga até o último minuto de sua vida.
que aconteceu no Hospital da Lagoa, na hora de sua morte. O que a senhora sente mais saudade dessa amizade? Ela, as nossas conversas, a mútua confiança, nós ríamos, choramos poucas vezes, ela confiava em mim e ela dizia assim, você vai fazer a minha biografia. Eu disse, você é muito engraçada, né, Claricinha? Porque eu chamava muito de Claricinha, você é muito engraçada. Você diz que eu é que vou fazer a sua biografia, porque você sabe que eu sei tanto de você que eu não vou falar nunca, porque você se sente protegida. Mas eu sinto imensa falta dela até hoje. Uma amiga como ela, quando você perde, é uma grande dor. Eu só consegui falar de Clarice anos depois da morte dela. Agora eu falo, mas antigamente eu não conseguia. Bom, eu vou pedir só um minuto para a senhora que a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Perfil, hoje entrevistando Nélida Pinhon.